às vésperas das eleições, o Lula com um Congresso, esse Congresso, que só pensa em verbas, decidiram que agora as pessoas que recebem até 5 mil reais não pagarão mais o imposto de renda. Mas qual foi o pulo do gato? Qual foi a armadilha que muitas pessoas caíram e estão divulgando nas redes sociais, a militância do PT, para ver se consegue a reeleição? Mas precisamos nos lembrar tudo que o Lula fez pelos mais ricos, tudo que o Lula fez pelos artistas que estão lá em Hollywood, tudo que o Lula fez pelos irmãos, os irmãos Batiste, tudo que o Lula fez e faz e disse que iria fazer, a taxação dos mais ricos, e sempre a mesma fala. Ele não fez, eu falei no começo do governo que ele não fez, ele não faria, ele não fez e ele não fará nada nesse sentido. E se ele fizer, quebrará o Brasil, com certeza. Depois eu vou gravar um vídeo de extrema seriedade, vou precisar que vocês compartilhem o próximo vídeo, que diz a respeito sobre as redes sociais. Vou precisar do maior engajamento possível para que atinja o máximo de pessoas possíveis. Então, as pessoas que recebem 5 mil reais não fizeram e não farão de forma alguma, a declaração do imposto de renda. Pelo simples fato de 5 mil reais, as pessoas que recebem 5 mil, até 5 mil reais, não conseguem sobreviver dignamente com isso. Porque um aluguel é aproximadamente R$ 1.500. Mais o condomínio, R$ 2.000. Mais a alimentação, vou colocar 2.000, R$ 4.000. E aí fica o dilema. R$ 1.000, eu tenho que pagar os boletos, todos os boletos, os imprevistos que acontecem no dia a dia, o pneu de um carro fura. Eu não estou falando de quem tem automóvel, não estou falando que tem uma moto, porque aí a pessoa precisa realmente receber acima de 5 mil reais. Então, qual foi a estratégia do PT com a esquerda? Já que essas pessoas não recebem, não faz a isenção, eles não fazem a isenção, eles não pagam, o imposto de renda, e nós não conseguimos arrecadar, porque o custo para ir atrás dessas pessoas, o custo-benefício para ir atrás dessas pessoas é mais alto, propriamente dizendo, é mais alto do que 5 mil reais. Então não existe uma lógica do governo federal ir atrás de um bem de uma pessoa que não tem. A pessoa que recebe 5 mil reais, normalmente é uma pessoa de classe. Eles inventaram esse negócio de classe média agora para arrecadar, sugar cada vez mais o contribuinte. Eles não deixam que as pessoas venham florescer de forma nenhuma. Uma contribuição de 5 mil reais, quem ganha 5 mil reais está com a corda no pescoço. Essa pessoa que ganha 5 mil reais, a não ser que ela tenha uma casinha simples dentro de uma comunidade e ela não pague água e luz, talvez essa pessoa, se ela administrar bem, talvez ela esteja guardando dinheiro. Mas tirando essa pessoa que mora na periferia, todas as outras pessoas estão com a corda no pescoço. Todas as outras pessoas não sabem mais como solucionar o seu problema financeiro. E tá você aí, às vezes, nas redes sociais comemorando. Eu vou votar contra o Bolsonaro. O meu voto é revolta. Não, o voto não pode ser revolta. O voto tem que ser consciência. O cara 4, 8,
12 anos como presidente. Quer ficar 16 anos. Porque ele sabe os crimes que ele cometeu e voltou a cometer agora, por não ter denunciado o irmão dele, desvio de dinheiros dos aposentados. Desvio, o filho dele recebendo. Mas vamos deixar para uma próxima. Então, pulo do gato agora, nesse momento que o Lula conseguiu, junto com o Centrão e junto com o PT, é dizer que ele é o pai dos pobres. Vou fazer isenção para quem não paga o imposto até 5. Quem recebe 5 mil reais está com a corda no pescoço. Não pagou e nem pagará, porque não existe recurso. Não existe. Vou pagar 1.500 de aluguel. Vou pagar mais 1.500 do carro. Como? O que eu vou fazer com 2 mil reais? O que eu farei com 2 mil reais? Quanto é um café da manhã para uma família de 4 pessoas? Quanto que é um pote de margarina, leite? Um pote de café? Precisa. Margarina, leite, pote de café só. Açúcar. Quanto é um almoço do brasileiro? Será que 2 mil reais por mês? E uma fruta? Não dá. Então, essa estratégia do Lula, dizer que está trabalhando para os mais pobres, enriquecendo os mais ricos, eu quero que o meu país, cada dia que passa, que o rico fique mais rico, que as pessoas de classe média venham, enfim, ficar melhores que já estão e que o pobre deixe de ser mais pobre. Mas sem corte. O Lula viajando o ano inteiro. Lembra da catástrofe que aconteceu aqui no estado de São Paulo? A gente estava na Bahia. Ela poderia ter parado tudo e falou, peraí, houve uma catástrofe em São Paulo. Na região mais pobre e na região que nós nunca tivemos a capacidade de administrar os recursos públicos federais ou estaduais, porque o governo federal ele pode fiscalizar os governadores para que eles implementassem leis e projetos de leis para combater o crime organizado. Eles não fizeram, não farão nada a respeito do crime organizado. As estatísticas estão aí. A violência contra a mulher aumentou. Mas por que aumentou? Será que é falta de políticas públicas também? A violência contra a mulher não será escassez de recursos? E o casal entra numa situação de conflito? Uma situação complicada, porque normalmente a situação de conflito financeiro geram agressões verbais e depois as agressões físicas. Será que não é isso? Será que a falha do presidente que era para estar preso, que agora, numa manobra política, junto com o Centrão, para mostrar uma parte do eleitorado dele, dizer que ele está trabalhando para o mais pobre, e você sabendo que quem ganha 5 mil reais não faz declaração de imposto de renda. Não faz declaração de imposto de renda porque não tem como matematicamente fazer esse equilíbrio, essa equação. Não tem como fechar. Não fecha. 5 mil reais não fecha. Só fecha para quem está dentro da comunidade. Só para essas pessoas que fecham. Porque ela está com a casinha dela, ela não paga uma taxa de água, uma taxinha de luz, então essa pessoa fecha. Ou se essa pessoa mora em outro estado, e às vezes ela mora no interior, ela tem a fazenda dela lá, talvez ela tenha a casinha dela lá, aí para essa pessoa sobra.
porque ela vai pagar só uma taxa de água, uma taxa de luz. R$ 2.000 de, vamos colocar uma prestação de um carro, uma prestaçãozinha de alguns boletos, a comida. Talvez sobre uns 1.000 até 1.200, dependendo da situação. Porque se você está ganhando mais, você vai gastar um pouco mais, porque você quer fazer uma alimentação, você quer sair, você quer se vestir. Então talvez para pequena minoria, talvez, mas dizer que ele fez isso para o pobre e para a maioria das pessoas é uma grande mentira. Não caiam nessa narrativa. Preste atenção. Sempre o Lula virá com a mesma narrativa. Eu vou acabar com a fome. E isso gera uma comoção tão grande. Para os telespectadores, para as pessoas que estão assistindo. O Lula disse que vai acabar com a fome. Se o Lula quisesse acabar com a fome, ele tinha feito as refinarias. E o Nordeste agora estaria desfrutando dos royalties do petróleo. Mas ele negou. Ele negou e vai negar e negará. Sempre negará. Porque ele sabe, o dia que nós tivermos um povo pensante, um povo inteligente, um povo culto, que sabe quais são os seus direitos, seja numa abordagem policial, ele sabe os direitos dele. Às vezes ele não fala, porque o policial está alterado, armado. Então é bom você não entrar num conflito. Ele pode te prender, dizer que foi abuso de autoridade, até porque eles não usam câmeras, então tá tudo certo. Tudo abuso de autoridade hoje em dia, né? Então é isso. Não caio nessa narrativa. O próximo vídeo será de grande relevância. Vou pedir para você assistir o próximo vídeo, para você compartilhar, porque diz muito a respeito do que vai acontecer com o Brasil e com nós, país, a respeito, enfim, da nossa liberdade de expressão. A nossa liberdade de expressão não pode ser cerceada por ninguém. Não deixe ninguém lhe cercear o seu direito. Não é necessário discutir, brigar com as pessoas. Não é necessário você discutir, brigar. Às vezes, uma afronta que você passa, é melhor você passar aquela afronta calado. Discutir com militante, seja de direita ou de esquerda, é uma enorme perca de tempo. Porque além deles serem totalmente burros, violentos, ainda são povo. Lembra da facada do Bolsonaro? O povo mais traiçoeiro que existe é o militante. Não importa se é de direita ou de esquerda. Reflita bem antes de votar. Se você perceber que aquele político ele é um militante, não vote. Ele não tem proposta. Ele o tempo todo usa o nome do Lula ou do Bolsonaro. Ele não fez, não fará e nem vai fazer nada. Você que anda pelas capitais, você que anda principalmente capital do estado de São Paulo, veja a quantidade de pessoas na rua. E os vereadores que poderiam fazer projetos e tirar essas pessoas das ruas. Principalmente os jovens, às vezes, que cometem algum delito. Vou sair, vou para onde? É o crime que vai abraçar essa pessoa. E não o Estado que deveria. Quem vai abraçar as moças, você que é pai ou mãe, quando você falecer? Quem vai abraçar sua filha? Ela vai ficar refém, às vezes, de um homem violento. Ou ir pro job, fazer aquilo tudo que vocês sabem o que acontece. Militante, hein? Infelizmente, é igual pombo no estado de São Paulo. Só faz barulho e sujeira e não tem serventia para nada. Não deixe de me seguir. Obrigado. Deus abençoe você. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.